Fala, meus irmãos, e aí, como é que vai? Tudo bem? Aqui estamos para o oráculo do dia, sua meditação diária da palavra de Deus. E hoje, quarta-feira, vamos ler um texto que está em Mateus capítulo 6, verso 33, um verso conhecido, que diz assim, ó: Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui é um conselho de Cristo para os seus discípulos. Se você é discípulo de Jesus, se você é um discípulo do Senhor, esse conselho se aplica à sua vida. E aqui, nesse ponto, o contexto se refere aos discípulos que estavam preocupados com as necessidades básicas que todos nós possuímos, que são vestir, comer, né, e se alimentar. Então, essas coisas são básicas a todo ser humano. E os discípulos estavam preocupados com isso e eles levaram essa preocupação até Jesus. E Jesus trouxe o conselho: vocês precisam buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui Jesus, ele não diz que nós devemos nos trancar na igreja e só viver orando, 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 e lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia e orando, orando, orando. Isso não é buscar o reino de Deus. Se você se preocupa em servir a Deus, você também deve se preocupar em trabalhar, em sustentar a sua casa, em cumprir as suas responsabilidades, que seria estudar e trabalhar. Essas coisas, elas não nos impedem de servir a Deus. O texto, Jesus fala aqui que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não diz que nós não devemos buscar as demais coisas, mas o texto fala que em primeiro lugar deve estar o reino de Deus. Isso é honra. Se você honrar a Deus, você vai honrar o reino de Deus. Se você honra a Deus e o reino de Deus, a primazia pertence ao reino de Deus. Então, a sua responsabilidade com o reino, de honrar o reino de Deus, de honrar a Deus, isso fará com que Deus lhe abençoe e lhe acrescente as demais coisas que Ele sabe que você precisa. Deus sabe das nossas necessidades, mas uma coisa que talvez ninguém tenha lhe ensinado é que Deus não responde à necessidade. Deus responde à fé. Então, quando eu tenho necessidades e mesmo assim eu busco o reino de Deus, isso expressa a minha fé, e honrando a minha fé, Deus, ele me abençoa com as coisas que eu preciso. Pense nisso, que Deus abençoe sua vida. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo aqui para nos ajudar e comenta aqui embaixo se você achou, se você concorda, se você não concorda, se você tem algo a acrescentar, fique à vontade, fica na paz e até a próxima.